Bom dia aos alunos do segundo ano. É com imenso prazer que a gente volta a trabalhar em conjunto de novo. Infelizmente a gente queria estar junto, mas a realidade não nos permite. E a gente vai tentando fazer o melhor possível para que vocês possam perder o mínimo possível, ok? Então o próximo assunto de estudo chama-se fatorial, que é uma sequência do que a gente viu na aula passada que eu passei para vocês sobre o princípio fundamental de contagem. O que é um fatorial? Ele é um produto entre números naturais consecutivos. Isso é denominado de fatorial na matemática. A representação do fatorial é indicada por N com pontinho de exclamação. Só que essa exclamação na linguagem matemática é denominado fatorial. Então, isso aqui lê-se fatorial de N, ou seja, o que é N? N é um número natural, ok? Definições: se você tiver 1 fatorial, é o mesmo que 1. Se você tiver 0 fatorial, é o mesmo que 1. Como a gente está trabalhando com vídeo, então eu tenho que ser um pouco mais sucinto, e eu não vou provar para vocês que isso aqui é uma verdade. Então a gente vai aceitar como definição. Certo? Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia mostrar para vocês que isso é verdade. Tá? Aqui tem um exemplo. O que significa o fatorial do número 3? É o produto dos números naturais consecutivos. De qual número natural consecutivo? O 3. Então quer dizer que o resultado disso aqui nada mais é do que a multiplicação desse número natural 3 pelos seus consecutivos. Quando a gente chega no fatorial de um ele próprio, então basta você fazer a multiplicação. Então 3 fatorial será 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, o número 6. Correto? No livro de vocês tem o problema R1, que pede para calcular essa expressão 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Ou seja, o que é 10 fatorial seguindo essa ideia? Seria o produto 10 vezes o 9 vezes o 8 vezes o 7 vezes o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e 1 dividido por 8 fatorial, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora perceba-se nessa divisão que aqui tem 1 em cima multiplicando, 1 embaixo dividindo, 2 em cima, 2 dividindo embaixo, 3 em cima multiplicando, dividindo por 3, 4 dividido por 4, 5 dividido por 5, 6 dividido por 6, 7 dividido por 7, 8 dividido por 8. Esses números todos poderiam ser cancelados. Então, para facilitar, você não precisava ter aberto isso tudo aqui. Bastaria fazer o seguinte: como o 10 fatorial ele vai passar no 8, então você poderia descer o 10 só até o 8 fatorial. Parou. Por quê? Porque embaixo tem o mesmo número, que é o 8 fatorial. Então, se eu tenho 10 vezes 9 vezes 8, como eu não cheguei até 1, eu mantive o fatorial dele. Então, 8 fatorial. Porque embaixo aqui tem 8 fatorial. Esse número aqui e esse aqui é a mesma coisa. Então, a divisão de dois valores iguais dá 1. Não precisa abrir tudo. Ou seja, o resultado dessa expressão é simplesmente 10 vezes 9, 90. Está aí o resultado da divisão de 10 fatorial por 8 fatorial. Ok? Dando sequência, o R2 também está no livro de vocês. Simplificar a expressão. Não se esqueça que, esqueci de mostrar para vocês a página 104, viu? O que é simplificar essa fração? É torná-la o mínimo possível. Aqui eu tenho um número n mais 1 fatorial. Eu não sei quanto que é isso, porque eu não tenho valor definido para n. n menos 2 fatorial eu também não tenho. Mas como isso aqui é uma divisão, eu posso usar esse princípio que, se o numerador e o denominador forem valores iguais, eles se eliminam, porque a divisão é exata. Então, n mais 1 e n menos 2, esse n e esse n é o mesmo valor, só que esse tem 1 a mais e esse tem 2 a menos. Então, isso aqui é menor. Se ele é menor e o fatorial é a multiplicação por consecutivos em ordem decrescente, então n mais 1 pode descer até o n menos 2. Como? Eu vou partir dele, n mais 1. O próximo, que está abaixo dele, tem 1 a menos. Então, se tem 1 a menos, cai para n.
O próximo tem um a menos, então cai para n menos 1. O próximo tem mais e menos, n menos 2, fatorial parei, por quê? Porque embaixo também tem n menos 2 fatorial. Essa divisão desse número aqui por esse aqui é exata, dois números iguais, a divisão é 1. O que sobrou? O produto desses três fatores. Eu vou manter o n mais 1 e vou abrir a distributiva n vezes n vezes 1, e agora eu aplico a distributiva de novo, n vezes n quadrado, n vezes n, 1 vezes n quadrado, 1 vezes n, menos n, ou seja, menos n quadrado mais n quadrado zerou, então isso aqui sobrou n ao cubo menos n, esses dois fatores não se unem, simplificou o máximo possível, ok? Então essa é a ideia de brincar com os fatoriais. E a gente aprende fatoriais para poder aplicar em um novo conceito de grupos agora. E essa situação aqui eu vou usar muito agora num grupo chamado de arranjo simples. O que é um arranjo simples? São agrupamentos que se diferem pela natureza ou ordem de seus elementos. O que é isso? Quando você faz um grupo de elementos que você coloca uma bola, um carrinho e uma bicicleta, você formou um grupo de 3 brinquedos. Se eu pegar uma bola, um carrinho e uma boneca, eu formei um grupo diferente com elementos diferentes, ou seja, diferentes por natureza. Agora, por ordem, já a gente vai ver qual é a diferenciação da ordem. Para a gente entender isso aqui, eu tenho uma situação proposta para vocês. Olha. Para a escolha de um presidente e vice-presidente do terceiro ano do ensino médio, candidataram-se Ana, Daniel e Marta. 3 pessoas se candidataram. Quantas são as possibilidades de resultados dessa eleição? Não se esqueça que você tem 2 etapas. Você vai montar, escolher um presidente e escolher um vice. Então, por etapa, primeiro vamos escolher o presidente e depois o vice-presidente. Na aula passada, eu expliquei para vocês o princípio de contagem, que falava sobre as etapas multiplicativas para você definir a quantidade de maneiras que você pode montar essa chapa aqui. Para presidente, a Ana pode ser, porque ela pode vencer, o Daniel pode ser presidente e a Marta pode ser presidente. Então, quer dizer que para essa escolha aqui, para essa etapa de presidente, você tem 3 possibilidades de escolha. Para vice-presidente, você não tem 3, você só tem 2. Por quê? Porque alguém dos 3 vai estar aqui. Então, se um dos 3 vai estar aqui, para presidente só sobraria 2 escolhas. Então, eu teria 2 possibilidades. Consequentemente, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2, então nós teríamos 6 resultados diferentes. Ah, mas professor, por que chamar de arranjo sendo que eu usei o princípio de contagem? Tudo bem. Porque tem situações que você não vai conseguir resolver esse exercício pelo princípio de contagem. Esse aqui dá para resolver, ok? Agora, eu vou definir com vocês a relação que se usa nos arranjos. E esse tipo de situação aqui, olha, todos os últimos anos do Enem sempre caiu questões relacionadas a os arranjos e os princípios de contagem. Então, é um assunto importantíssimo para vocês. Tá, eu vou partir desse princípio aqui. O resultado foi 6, certo? Eu vou usar a letra A de arranjo. Por quê? Porque na verdade a gente brincou com algumas pessoas. Às vezes eu tinha a Ana aqui e o Daniel aqui. Aí depois o Daniel estava aqui e a Ana estava aqui. É um dos 6 resultados possíveis. Então, quando você está trocando ele de posição, é como se você estivesse organizando, arranjando ele em posições diferentes. Então, o A, quantos elementos tinha ao todo? 1, 2, 3. E a gente escolheu para cada chapa só 2. Então, a leitura seria arranjo de 3 elementos para escolher 2.
O resultado disso aqui foi 6. O resultado de 6 pode ser 3 vezes 2, porque o 6 é o 3 vezes 2. Agora, eu quero colocar um 1zinho aqui do lado, não mudei nada, 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. E aqui embaixo, eu também quero colocar um embaixo. Ah, mas por que você está se colocando isso aqui? Estou colocando porque eu quero e também não está alterando o resultado. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então não mudou nada. Ok? Tá. Então arranjo de 3 por 2 é... Quando se multiplica 3 vezes 2 vezes 1, voltando aqui, 3 vezes 2 vezes 1 pode ser representado pelo fatorial do 3. Então eu vou escrever no lugar de 3 vezes 2 vezes 1, fatorial do 3. Esse número 1, eu posso escrevê-lo como está aqui expressado. O que é um fatorial no próprio 1? Então, aquele 1, esse número 1 é o mesmo que 1 fatorial. Bom, arranjo de 3 por 2 vai ser 3 fatorial. O número 1 pode ser escrito também como 3 menos 2. O que é 3 menos 2? 3 menos 2, 1. Então, só estou escrevendo o mesmo número de maneira diferente. O que eu queria concluir com vocês? Primeiro, olha, eu tinha 3 elementos totais. Aqui ficou 3 no fatorial. Aqui embaixo, era 3 elementos para escolher 2. Aqui embaixo ficou a diferença. Eu fiz isso aqui de propósito para definir para vocês a relação do arranjo. Todo arranjo nem todo grupo você vai ter só 3 elementos, você pode ter 10, 15, 20, N elementos. Quando você for fazer uma escolha, você não vai escolher só 2, presidente e vice. Às vezes numa competição de carro, você vai escolher o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, ou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, N é o total de elementos, a quantidade que você escolhe para o grupo vai ser chamado de P. Então, o arranjo de N elementos que são agrupados de P em P é o mesmo que N fatorial, porque esse aqui era 3 por 3 fatorial, então esse aqui é N fatorial, dividido por 3 menos 2, 3 menos 2, N menos P fatorial. Essa aqui é a relação do arranjo, é através dela que a gente brinca com alguns exercícios. Como eu vou demonstrar agora para você, esse problema R5 que está no livro de vocês também, tá? No problema R5 fala assim: uma senha de computador, ela é formada por 2 letras maiúsculas distintas, então letras diferentes e maiúsculas, à disposição 26 possíveis, seguidas de 4 algarismos distintos. Então, o que significa isso? Que quando você for montar a senha, esse elemento e esse não pode ser o mesmo, tem que ser distinto. Por isso que aqui fala assim, ó, agrupamentos que diferem pela natureza dos elementos, ou seja, letras distintas. Ou então pela ordem. Se você pensasse numa senha, letra A, letra B, é diferente da senha que começa com B e A. Também mudou a ordem. Mudou a ordem, forma uma nova senha. Mudou um elemento, tirou o A, colocou o C, aí ficou CB, mudou também. Então o que é um agrupamento? São grupos em que os elementos são diferentes e a ordem deles também muda o grupo. Ok? Então aqui, o que eu fiz? Eu tenho 26 letras para escolher 2. E eu tenho 10 algarismos possíveis para escolher 4. E eles têm que ser distintos. Por que eu já sei que é arranjo? Porque a ordem das letras altera e aqui não pode ser mesmo os elementos. Ok? Aí é que entra a diferença um pouquinho do princípio de contagem. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou descobrir quantas maneiras eu posso escolher as letras. As letras. Arranjo de 26 letras para escolher 2. Como esse 26 está na posição do N, então 26 fatorial, 26 menos 2 fatorial, que é a diferença dos dois, vezes. Agora eu vou escolher os algarismos. Como são 4 e eu tenho 10, 10 para escolher 4. Fatorial do 10
10 menos 4. Aí o que eu fiz? 26 menos 2 cai para 24. Como são números altos demais, eu não vou abrir o 26 até o 1, eu abro o 26 até o 24, porque a divisão deles são exatas. Assim como o 10 fatorial. 10 menos 4, 6. Então eu vou abrir o 10 até o 6, eles se dividiram. O que sobrou? 26 vezes 25, está aqui o resultado. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, está aqui o resultado. Como é o produto? A senha não é só esse ou só esse, a senha é os dois juntos. Então o que você tem que fazer? Essa etapa vezes essa etapa. Então ao multiplicar os dois, você tem 3.276.000 senhas possíveis de se criar dentro dessa situação. Ok? Um abraço para vocês. E vou postar na segunda-feira, além das correções da atividade passada, vou postar uma nova lista de atividades para vocês relacionadas a esse assunto. Um abraço e fique com Deus.